Então, pessoal, vamos lá. Revisão de administrativo, né? Exame da OAB 23. Vamos começar essa revisão aí. Primeiro ponto que eu quero revisar com vocês é de poderes da AP, poderes da administração pública. Vamos lá. Primeiro poder é poder vinculado. O administrador público atua sem liberdade de atuação. Ele não tem margem de liberdade para agir. Então, poder vinculado, ele está preso, né? Por isso vinculado. Poder discricionário, existe uma liberdade para agir do administrador público, né? Ele tem uma certa margem de escolha de aplicação no caso concreto, tá? Vinculado é preso à lei, discricionário é quando a lei dá liberdade, tá? Poder, importantes agora, mais importantes até são esses aqui. Poder hierárquico, quando há uma hierarquia, um escalonamento na administração que estabelece superior e subordinado. E aí daí derivam ordens, né? O superior dá ordem para o subordinado. O superior corrige atos do subordinado, delega funções para o subordinado e até avoca funções do subordinado. Então delegar é dele para o subordinado, avocar é ele mandando vir do subordinado para ele, tá? Disciplinar, punição de infrações funcionais. Então, o servidor que fez coisa errada vai ser punido. E o poder que pune o servidor que cometeu falta é o poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é para punir faltas de servidores na administração pública, tá? Poder regulamentar é o poder feito pelo chefe do executivo. Lembrem, chefe do executivo. Para fazer o quê? Decretos. Que tipo de decreto que a gente tem no Brasil? De execução e autônomo. O de execução é para dar fiel execução à lei. O autônomo é para organizar internamente a administração pública e também, eventualmente, extinguir cargos quando estiverem vagos. Extinguir cargos vagos, tá? Poder de polícia é o poder de condicionar, restringir bens e atividades particulares, né? É um poder, teoricamente, limitador, né? Um poder repressivo do Estado. Não se confunde com a Polícia de Segurança Pública, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, não tem nada a ver. Esse é a Polícia de Vigilância Sanitária, é o amarelinho que está na rua multando o veículo, é esse poder de polícia aí que a gente está falando. Ele pode ser preventivo, aí se concedem alvarás, né? Alvará para funcionar um estabelecimento, é o poder de polícia que está atuando. E o repressivo, quando eu lacro um estabelecimento por questões sanitárias, por exemplo, é poder repressivo. Quando eu multo no trânsito, é um poder repressivo. E os atributos do poder de polícia são discricionário, né? A autoridade tem liberdade para agir, autoexecutório, ele não depende de autorização judicial para ser imposto, e coercitivo, havendo eventualmente descumprimento da ordem pelo particular, é possível o uso da força, né? O uso da coerção para obrigar o particular a agir de acordo com as normas do poder de polícia, tá bom? Bom, atos, vamos falar um pouquinho de atos. Os requisitos do ato são COFI, FOMOB, né? COFI, FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Lembrando que competências são atribuições do agente, finalidade, interesse público, forma em regra escrita, motivo é a razão do ato e objeto é o conteúdo do ato, é aquilo que ele é. A motivação é a razão do ato expressa no ato, né? Regra, os atos têm que ser motivados. Regra é essa. Vícios do ato, dos elementos, né? Competência, vício na competência, excesso de poder, quando o agente vai além do que ele pode fazer. Usurpação de função, quando o particular se finge passar por servidor e faz aquilo que não devia, usurpando a função que não é dele. Desvio de finalidade ou desvio de poder é vício na finalidade, pela qual o agente atua com finalidade própria, finalidade pessoal, visando os seus interesses e não o interesse público. Uma coisa que no Brasil é bem rara de ver, né? O agente visando a finalidade própria. Muito difícil. Então é isso. O agente que atua desse jeito atua com desvio de finalidade ou desvio de poder. Fiquem atentos, né? Lembro sempre em aula, e aí estou lembrando aqui novamente, desvio de poder não se confunde com excesso de poder. Vejam, desvio e excesso. Excesso na competência, desvio na finalidade. Beleza? Cumprimento dos efeitos. Quando, vícios, agora extinção. Vamos lá.
O ato se extingue quando acabou os efeitos dele, isso a extinção normal, né? Óbvio. Uma licença para durar 90 dias, terminados os 90 dias, acabou, cumpriu os efeitos, né? Acabou o ato. Os importantes são esses: anulação ou invalidação ocorre quando o ato tem vício de ilegalidade, o ato é ilegal, ou ofende princípios básicos da administração. Também gera uma ilegalidade constitucional, né? Uma inconstitucionalidade. A administração pública pode anular os atos, ou o Poder Judiciário também pode anular os atos. Os efeitos da anulação são ex tunc. Lembrem do tunc. Anular é tunc. E o Judiciário pode anular atos da AP, né? Ação popular é um exemplo típico em que o Judiciário anula ato lesivo ao poder público, né? Que viole o patrimônio público, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, moralidade, meio ambiente. Ação popular cai lá em inconstitucional. Revogação. Revogação ocorre quando não há mais interesse em continuar com o ato. Os atos são válidos, estão conforme a lei, não são ilegais, mas não existe mais conveniência e oportunidade em manter aquele ato. E por isso, somente a AP pode revogar atos dela mesma. E por isso, uma vez revogado, já que não há ilegalidade, os efeitos disso são ex nunc e não tunc. Nunc. Nunc porque é daqui para frente, né? O que valeu, valeu. Cassação ocorre quando um ato válido é descumprido pelo seu destinatário. Então, o cara que dá função diferente para o estabelecimento dele, né? O alvará é cassado. Caducidade, né? Caducidade é a outra forma de extinção do ato. Ocorre quando uma lei posterior proíbe um ato que antes era permitido. Então, por exemplo, uma lei de zoneamento veio proibir algum tipo de estabelecimento na região e anteriormente era permitido. Aqueles que tinham permissão anteriormente consideram-se as suas permissões extintas pela caducidade, tá? Quando uma lei posterior proíbe um ato que anteriormente era permitido, ocorre a caducidade. Servidores, vamos lá, cargo, emprego, função, são acessíveis a quem? Brasileiros, que preencham requisitos estabelecidos em lei, e estrangeiros na forma da lei. Presta atenção, porque em relação aos brasileiros, os cargos são acessíveis em regra e a lei pode vir estabelecer contenção. A lei pode vir estabelecer restrições, aquilo que já é pleno, já existe. Para os estrangeiros, só vai existir, olha a frase, só vai existir possibilidade de acesso a cargo público, emprego público ou função pública quando vier uma lei regulamentando isso. Quando vier uma lei regulamentando isso. Enquanto não vier a lei, eles não têm acesso. Na Lei Federal 812 de 90, existe um artigo, o artigo 3º, salvo o melhor juízo, que prevê que os estrangeiros podem ocupar cargos públicos federais, né? Caso se trate de professor de universidade brasileira, ele pode ser um estrangeiro. Caso se trate de um técnico de instituição de pesquisa tecnológica ou de um cientista de instituição de pesquisa científica. Esses 3 cargos federais podem ser ocupados por estrangeiros. Por quê? Porque a lei, que é a Lei 812, que se aplica a servidor federal, ela veio regulamentando isso, tá? Bom, acumulação de cargos. Em regra é vedada a acumulação de cargos, salvo se houver horário compatível. E os casos que eu posso acumular são esses aqui. 2 de professor, né? Lembre, 2 de professor. 1 de professor com outro de técnico, ou 1 de professor com outro científico. Então, professor com técnico, professor com científico. 2 da saúde, com profissão regulamentada. 2 da saúde, com profissão regulamentada. Tá? Que mais? É isso aí. Ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, exercendo o mandato eletivo, uma questão que sempre cai em prova também, em geral, a hipótese do servidor ter cargo e acumular com mandato, né? O cara tem um cargo e vem a ser eleito em alguma hipótese de mandato eletivo. Se ele for eleito no mandato eletivo federal, por exemplo, presidente da república, governador, sei lá, deputado federal, estadual, governador ou distrital, ele ficará afastado. Vejam que não é exoneração, não é renúncia,
é afastamento, afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido o mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, facultando optar pela sua remuneração. Então fiquem atentos, porque no caso do prefeito, além de se afastar, ele é obrigado a se afastar, mas ele pode optar, fazer opção pela remuneração antiga que ele tinha no cargo ou pela de prefeito que ele tem agora, tá? Se for vereador, havendo horário compatível, receberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, aplica a regra do prefeito. Então, vejam isso. O cara tem um cargo, foi eleito vereador. Se houver horário compatível, ele recebe as vantagens do cargo, emprego ou função. Beleza. Se não houver horário compatível, ele vai aplicar a regra do prefeito. O que significa isso? Havendo horário compatível, ele acumula cargo e mandato. E é a única hipótese de acumulação. Não havendo horário compatível, ele vai ter que se afastar do cargo e vai exercer a função de vereador, podendo optar pela remuneração de um ou de outro. Tá? Estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Vejam, 3 efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público. Então, só adquire estabilidade quem tem cargo efetivo. Servidor comissionado não adquire estabilidade. O servidor estável só perderá o cargo, perda do cargo do servidor estável, em virtude de sentença judicial transitada julgado, processo administrativo que assegure ampla defesa e processo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, o servidor que adquiriu estabilidade, quando que ele vai perder o cargo? Sentença transitada julgado, PAD, né? PAD, ou insuficiência em avaliação periódica de desempenho, tá? Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Atenção aqui, por quê? Reintegração pressupõe invalidação ou anulação de sentença judicial. Invalidação ou anulação de sentença judicial, tá? Beleza. Vou parar essa revisão parte 1 por aqui. A gente já volta com a revisão parte 2, tá? Então revisamos poderes, atos, servidores. Beleza? Já voltamos com mais revisão. Abraço.